Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você sente o desejo de ter uma intimidade profunda com a presença de Deus, sentir de perto a sua graça, o seu favor e a sua segurança? O Salmo 15 nos leva a um ensinamento profundo de como habitar na presença de Deus. Fique até o final deste vídeo e seja edificado com esse estudo do Salmo 15. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos das notificações, aperte a palavra todas. Fazendo assim, o YouTube sempre te notificará quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. O Salmo 15 nos mostra como deve ser o comportamento e a maneira de viver dos servos de Deus, daqueles que anseiam em entrar no lugar santo, na presença de Deus. Ele nos mostra como deve ser a vida de um cidadão do céu, daqueles que habitam no tabernáculo do Senhor, que vive no santuário de Deus. O Salmo 15 foi escrito por Davi. Não sabemos o certo em que contexto ou ocasião Davi escreveu o Salmo de número 15, mas alguns historiadores arriscam dizer que este salmo foi escrito na ocasião em que Davi levou a Arca da Aliança para o Monte Sião, lá em Jerusalém. Este Salmo 15 tem semelhanças com outros salmos, que também diz respeito àqueles que podem estar na presença de Deus e de como o justo deve andar e proceder na sua presença. Este salmo, o Salmo de número 15, apresenta ensinamentos profundos e nos dá uma direção de como devemos andar na presença de Deus, daqueles que desejam viver intensamente com intimidade com o Senhor, aqueles que já conheceram a Deus e que andam segundo a sua vontade. Podemos identificar que o salmista Davi inicia o Salmo 15 com uma pergunta em duas etapas que se referem ao mesmo lugar, a habitação na presença de Deus. Quando lemos o verso de número 1 do Salmo de número 15, entendemos que o salmista está falando de uma busca pela presença de Deus, daqueles que têm ousadia, a vontade de buscar mais na presença de Deus. Quando lemos o verso 1, o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? As expressões seu tabernáculo e seu santo monte nos mostra que o salmista está se referindo a um lugar em que Deus habita, o lugar onde está a sua santa presença. A palavra tabernáculo, na sua linguagem literal, significa tenda, lugar de habitação, e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Quando o salmista fala Santo Monte, ele está se referindo ao Monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi, onde posteriormente também foi construído o templo em Jerusalém. Quando no Salmo 15, o salmista Davi pergunta: quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? O salmista Davi está se referindo ao lugar de habitação da presença de Deus, aqueles que podem desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor, aqueles que podem adentrar na sua presença e desfrutar de uma intimidade ainda mais profunda com a presença de Deus. O salmista está se referindo àqueles que podem desfrutar da mais íntima comunhão com a presença de Deus. O tabernáculo era o símbolo da habitação de Deus entre o povo escolhido do Senhor, que se manifestava a glória de Deus, a sua poderosa presença. O salmista Davi, no Salmo 15, nos responde à pergunta introdutória deste salmo:
Nessa resposta, o salmista vai citar as qualidades daqueles que habitam na presença do Senhor, as características que definem um verdadeiro servo de Deus que anda segundo a obediência da palavra de Deus e que decide se desviar do mal para ter uma intimidade com o Senhor, de viver na sua santa presença. Em primeiro lugar, o salmista diz que aquele que habita na presença de Deus é uma pessoa que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aqui, o salmista nos mostra que os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade e uma maneira reta de viver. Os verdadeiros servos de Deus devem demonstrar integridade, honestidade, sinceridade com o seu próximo. Eles não devem se envolver com coisas fraudulentas e nem se apoiar em mentiras. Eles devem demonstrar um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam homens perfeitos e sem pecados, mas significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado não é algo desejável, mas sim um acidente de percurso em suas vidas. Não aquilo que os define e os caracteriza, mas aquilo que traz tristeza no seu coração ao pecar diante da presença de Deus. Repare que o salmista fala de viver, praticar e falar, dando a entender que os verdadeiros servos de Deus vivem em um presente constante na presença de Deus. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida dos verdadeiros servos de Deus, o tempo todo e de forma contínua. Logo em seguida, no verso de número 3, Davi também diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Sim, nesse verso, percebemos que o salmista enfatiza que o verdadeiro servo de Deus deve amar ao seu próximo, que é o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Repare que no verso 3, Davi fala da comunhão com o próximo, de uma vida de amor para aqueles que estão ao nosso redor. Repare que o salmista no verso de número 4 também diz que o servo de Deus é aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor. O verdadeiro crente e servo de Deus honra aqueles que temem a Deus. O que devemos entender é que uma coisa é amar ao próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a sua prática pecaminosa. O ímpio é inimigo de Deus e de seu povo. Por causa da sua impertinente rebelião, Deus rejeita o ímpio. Salomão, ao escrever Provérbios, capítulo 25, o verso 26, o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada. Logo, o servo de Deus deve condenar o pecado e não manter comunhão com aquele que se colocam como inimigo de Deus. Aqueles que se colocam como inimigos de Deus, desobedientes à sua palavra, vivendo uma vida de iniquidade. Com esses, aqueles que servem a Deus não devem manter comunhão. O salmista Davi também diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa que o crente mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado em alguma ocasião. Ele vela por manter a sua palavra de servo de Deus, vivendo verdadeiramente diante da presença do Senhor. Ele sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Por último, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quando estudamos a Bíblia Sagrada e permeamos por ela decorrente a história, entendemos que lá em Deuteronômio, capítulo 23,
Do verso 29 ao 20, entre os israelitas, a lei mosaica determinava que os empréstimos tivessem a finalidade de ajudar o necessitado. Então, aplicar juros nessa situação era um erro, pois caracterizava uma forma de exploração para aqueles que eram necessitados dentro de Israel. O que o salmista se refere aqui é que o verdadeiro servo de Deus não visa obter lucro sobre a pobreza do necessitado, não se aproveita sobre aqueles que passam dificuldades, aqueles que são necessitados. Quanto a aceitar suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. Por fim, o salmista conclui o Salmo 15 no verso 5, afirmando que quem deste modo procede não será abalado. Por eles temerem a Deus e cumprir os seus preceitos e por habitarem constantemente na presença do Senhor, permanecem firmes e inabaláveis. Em 1 João, lá no capítulo 2 e no verso 17, a Bíblia diz: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A promessa daqueles que obedecem à palavra de Deus é viver eternamente com o Senhor. Queridos, que venhamos obedecer diariamente à palavra de Deus, guardando os seus mandamentos e vivendo diante da sua presença, sabendo que vivemos uma vida na presença de Deus. Logo, entendemos no Salmo de número 15 que aquele que habita no santuário de Deus é aquele que obedece à sua palavra e que vive seguindo os mandamentos do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. E eu te espero no Salmo de número 16.